Bom dia a todos e todas. Bem-vindos a mais essa atividade do Comando Local de Greve. Vou convidar aqui à mesa o nosso palestrante Lorival Lopes, que vai falar um pouco aí sobre os desafios do movimento social, dos movimentos sociais, né, na atual conjuntura. Chega para cá, Lorival, para a gente fazer esse bate-papo aqui. E aí, de acordo com a fala de Lorival, depois a gente vai fazer essas intervenções aí, linkando aí com essa atividade de greve da gente, para a gente tentar entender um pouquinho melhor aí o que é que o nosso movimento de greve a nível nacional poderia estar fazendo, pode fazer aí para estar melhorando essa articulação aí com os outros movimentos sociais, para a gente estar dando mais força nas lutas que a gente tem feito aí conjuntamente. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Lorival, ao AFRB. Prazer. Prazer, bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu acho que é importante até o pessoal que está aí no fundo chegar um pouco mais para frente para a gente construir um ambiente mais intimista, né? Acho que o espaço foi muito grande. O pessoal pensou que era ali bebê. Bom, então vou começar me apresentando. Meu nome é Lorival Lopes, eu sou geólogo de formação, tenho um pezinho aqui porque eu fiz um mestrado na área de petrologia e um dos meus orientadores foi o professor Joelito Rezende, daqui da agronomia, junto com outro professor lá do Geociências, que era professor do Celino Paixão Ribeiro, falecido. Movimento estudantil, sou antigo e muita gente não era nascida. Em 1975, na greve, a primeira greve da Universidade Federal da Bahia, greve de estudantes, plena ditadura militar, nós tínhamos uma tendência, né, estudantil aqui, que era liberdade de luta, tinha alguns membros dessa corrente política que militavam aqui, eram estudantes de agronomia, e a gente veio para aqui fazer discussões, né? Então, é um pezinho. E a última atividade que eu participei foi um debate no auditório da pós-graduação, né? Com o pessoal da OAB, procuradora região, e discutimos ali naquele momento inicial as questões, né, que nós estávamos nos defrontando, que era o início do golpe, a resistência ao golpe ainda naquele período, né, não tinha se concretizado o impeachment da Dilma. Bom, mas então, hoje, né, eu acho que, passado algum tempo, nós temos de fazer um balanço, né, e também fazer uma incursão sobre o que é que objetiva esse golpe e por quê. Né? Porque todo golpe tem uma razão de ser. Então, primeira coisa que a gente tem que constatar é que nós vivemos sobre o regime capitalista, um regime em crise, os trabalhadores, os seus sindicatos, né, as centrais sindicais e os partidos nos quais os trabalhadores se reconhecem. Então, ou atacar destruindo ou atacar integrando, ou seja, ganhando sindicatos, partidos, centrais para o projeto da classe dominante. Por isso, mais que nunca, eu fico bastante satisfeito quando vejo aqui categoria forte, seção independente, porque é disso que se trata. Os sindicatos, as organizações dos trabalhadores têm de ser independentes da burguesia. Elas têm de se organizar enquanto classe, né? Mantendo sua independência, porque é a única forma viável de defender os interesses exclusivamente da classe.
porque senão nós vamos para o terreno pantanoso da colaboração, da cooperação, do co-governo, né? E isso nós temos exemplos recentes, né? Então, sempre quem está no poder diz assim: nós estamos vivendo uma crise profunda, o país está à beira do precipício, então precisa que, como diz aquela história, todos se juntem para apagar o fogo da floresta. Aí vai juntar, né, o leão com o boi, o jacaré com o frango, ou seja, os interesses diversos da sociedade, cada faixa, né, cada segmento, cada classe tem interesse diverso, como se fosse possível um interesse comum. Não existe interesse comum. A burguesia tem muito mais consciência de classe, ela sabe muito bem o que ela quer do que nós, trabalhadores, infelizmente. Então, eles têm os seus interesses e eles querem que os seus interesses sejam satisfeitos. Portanto, para um dono de uma fábrica, é interesse dele valorizar o salário dos seus empregados? Não, muito pelo contrário. Então, assim, se a gente for ver da natureza do golpe, além dessa busca de destruição, que foi precedida e continua de uma campanha midiática terrível, né? Todo sindicalista é bandido, tudo é quadrilheiro, né? Os membros dos partidos, né? A começar pelo PT, todos são bandidos, chefe de quadrilha, no mínimo petralhas, etc. E os partidos também que estavam na base ou são próximos, né? Todos estariam envolvidos em corrupção e tal, e ninguém está aqui para dizer que um grau individual possa ter existido. Mas aí, como diz, você vai tomar uma parte como um todo, né? Vai tomar uma árvore parasita como se fosse a floresta, não podemos, né? Então, é verdade que existe sindicalista bandido, é verdade que existe, talvez, militante do partido, esse ou aquele, PT, PCdoB, PSB, etc., né? PSOL, que seja corrupto, que seja bandido, pode ser. Mas isso não quer dizer que os partidos sejam isso. Mas eles tentam passar essa visão, até porque hoje a gente vê muito nas redes sociais. Não, nós precisamos enfrentar, mas os partidos são corruptos. E para enfrentar uma situação sem organização, seja sindical, seja partidária, nós estamos fadados ao individualismo, porque eu não posso confiar em você, você não pode confiar em mim, nós não temos um projeto comum, né? E, portanto, a luta passa a ser individual pela sobrevivência e não a luta coletiva. É essa a perspectiva que eles querem lutar, colocar para a gente. Você pode até lutar, mas não confie em ninguém, né? Então, se ninguém confia em ninguém, não tem luta coletiva, não tem organização coletiva, seja sindical, seja partidária. E assim eles implementaram e estão, né, acelerando o passo para tirar todas as nossas conquistas. Nós podemos verificar, né, que a primeira medida do governo golpista foi mexer no regime de partilha, que foi uma medida de soberania nacional. Então, logo a votação que foi voltar ao regime antigo. Por quê? Porque, felizmente, né, nós conseguimos descobrir o pré-sal. E o pré-sal tinha uma destinação, né? Saúde e educação. Então, assim, foi feito muito nos governos, Lula e Dilma, principalmente até o primeiro mandato. O segundo já foi, a gente vai voltar a esse assunto.
Mas, assim, vocês podem ver, o acesso da juventude ao ensino superior, seja através, vamos retomar aqui, na Bahia só existia a Universidade Federal da Bahia. 500 anos, né, desde que Dom João VI veio, que fundou a primeira escola e começou só uma, né, Universidade Federal, que desmembrou aqui a UFRB, mas assim, no governo Lula foram 7 universidades. Vários institutos federais de educação. Alguns hoje estão aí fechados. Então, a primeira medida foi acabar com o regime de partilha para prender os recursos e começar um processo de privatização da Petrobras. Uma medida que Fernando Henrique tinha iniciado no governo dele e que não conseguiu levar até o fim pela resistência. Inclusive, greve da Petrobras resultou em demissões, prisões de sindicalistas, etc. Bom, além disso, qual foi a segunda medida? Aquela MP 55, né, que congela o orçamento dos serviços públicos por 20 anos. Então, imagine, hoje, o orçamento que existe nas universidades, na saúde, na educação em geral, já não é suficiente para que funcione. Eu não tenho o caso particular aqui da UFB, mas, por exemplo, na UFBA, há um tempo atrás se apostava que não chegaria ao final do ano. A própria Justiça do Trabalho, que eles querem terminar, vou voltar a isso, também passou a funcionar em um turno só, ao invés de funcionar em 2 turnos, porque não tinha orçamento suficiente. Tinha previsão de abertura de novas turmas da Justiça do Trabalho que foram suspensas. E agora, com a reforma trabalhista que eles fizeram, a gente vai desenvolver também um pouco desse aspecto, que nós teremos, né, emprego para todos. Agora, emprego de outra categoria. Trabalho intermitente, o trabalhador trabalha por hora, preço por hora, tem aí já rolando nas redes sociais, Magazine Luiza oferece R$ 4,50 por hora, é só fazer as contas. Trabalha-se 8 horas por dia, botar 10 para facilitar, R$ 45. Né? Vamos trabalhar 20 dias, 45 vezes 20 vai dar 900 reais. O salário mínimo hoje já é 937. Então você vai ganhar menos que o salário mínimo. Esse é um aspecto. Nas terceirizações, eu não sei se aqui tem algum trabalhador terceirizado, todos os novos contratos, quem estava numa empresa termina o contrato, quando vai ser contratado pela nova empresa, o salário é reduzido. No mínimo 30% a menos do salário anterior. Como eu sou coordenador do sindicato, Sindipec, e ali atrás está o meu companheiro de diretoria, Cláudio Honor, que é o homem das finanças do sindicato, nós sabemos o que estamos passando. Então, é uma luta terrível para manter o sindicato aberto. Porque, além dos cortes no número de empregados, então, assim, houve uma redução brutal no número de contratados na Petrobras, na Codevasf, na Embasa, na Serv, né, na Chesf, trabalhadores terceirizados. Essa redução toda que houve do número também foi acompanhada para os novos contratos com uma redução salarial. Então, a arrecadação do sindicato caiu de maneira assustadora. É a luta pela sobrevivência. É isso que eles querem impor, né?
Então, a reforma trabalhista veio, inclusive, acompanhada aí do aspecto por que acabar com a justiça do trabalho no Brasil. Ora, garantia para os patrões de que o trabalhador não entre com processo. Como é que se dá isso? Hoje, a partir do dia 11 de novembro para cá, quando entrou em vigor a nova lei trabalhista, o trabalhador, para entrar com uma ação na justiça, ele tem que entrar com os cálculos prontos. Então, você não recebeu a sua rescisão, mas já tem que estar com dinheiro para pagar o calculista, para apresentar os seus cálculos na justiça. Segundo, se você não conseguir provar, o trabalhador tem que provar, você vai ter que pagar custas processuais, os honorários do advogado que o patrão contratou para se defender. E aí tem o exemplo, a primeira sentença, não sei se vocês viram aí nas redes, um juiz lá de Ilhéus que condenou um trabalhador, né, a pagar R$ 8.500, dizendo que não ficou comprovado que foi acidente de trabalho. Ora, o cara é vigia de uma fazenda, que foi assaltada, tomou 4 tiros, né, entrou com processo porque o dono disse, você não serve mais, dispense, né? Aí quando ele entra com processo, o cara aproveitou o primeiro dia da entrada em vigor da lei, e aí já condenou o trabalhador, né, que não tinha comprovado, etc., a pagar esses R$ 8.500. Imagina, o cara sem condição de trabalhar ainda é submetido a uma situação dessa. Então, eles falam muito, inclusive no período anterior, a Globo preparou, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, como é difícil entrar com uma ação trabalhista na Inglaterra, né? Quase não tem processo, aqui no Brasil é um absurdo, por isso que demora muito, que a justiça está entupida de processo. Ora, a justiça está entupida de processo porque os patrões brasileiros são terríveis. A gente tem uma série de direitos que eles não cumprem a convenção coletiva, não cumprem o acordo coletivo, não pagam hora extra. Então, ninguém vai reclamar enquanto está trabalhando. O que é que se dizia? Não. Depois que eu saí da empresa, eu boto no pau. Né? É assim que os trabalhadores falam. Aí, isso agora, primeira coisa, a cada ano, agora está pertinho, né? Final do ano, 30, 31 de dezembro, 29, o patrão te passa um papelzinho com a letra firme dos advogados a serviço dos patrões, onde você assina declarando que recebeu todos os seus direitos naquele período. Ora, se você assina esse documento, e você assina, porque se não assinar, vai ser demitido. Então, o trabalhador chega lá e assina, né? Declaro que recebi todos os direitos durante o ano, meu chefe, a empresa tal, não tendo mais nada o que reclamar. Aí ele entra na justiça depois, que não recebeu, o patrão apresenta, está aqui, ó, a declaração dele assinada, que a empresa não deve nada a ele. Aí vai provar o quê? Perdeu a ação. Então, além desse custo reduzido, mas o vampiro, né, Michel Temer, ele é muito bonzinho. Ele disse que embora, porque antes a medida dizia o seguinte, o trabalhador intermitente, ele tinha que ser fiel, ou seja, ele só podia trabalhar para uma empresa. Então, se eu escolhi Magazine Luiza, Casas Bahia ou Armazém Seu Geraldo, né, eu prestava o serviço lá por 4 horas por dia, né, vamos dizer, no dia da feira que tem mais movimento, né, então eu trabalhava 8 horas. Como são 4 ou 5 semanas, vamos botar 5 semanas, 5 vezes 8, 40.
ganhando a R$10 a hora, ganhava R$400 por mês. Né? Esses R$400 por mês, aí Temer disse o seguinte: não, mas você não pode só trabalhar no armazém de seu Geraldo, pode trabalhar na padaria de seu João também. E se o meu volume de recebimentos for inferior ao salário mínimo, não, eu posso pagar, né, para completar a contribuição da Previdência como se eu tivesse ganhando o salário mínimo, para que depois, né, completado o meu tempo de contribuição, com mais idade, com a perspectiva de viver 140 anos, como ele disse, né, possa receber a minha pensão, a aposentadoria de um salário mínimo. Então, é uma trama extraordinária. Para aqueles trabalhadores que ganham um pouco mais, ótimo, porque ótimo para o trabalhador, não, ótimo para os bancos, porque são os bancos que estão por trás das seguradoras e dos planos de previdência privada. Pode verificar todos. Porto Seguro, Bradesco, não sei o quê, Itaú, não sei o quê, e tal. Todos esses prometem o céu. Mas esse céu é muito perigoso. É só a gente lembrar que essa crise agora do capitalismo começou com a crise do subprime, onde os planos de previdência dos Estados Unidos faliram. E o governo, num país ultraliberal, teve de socorrer os bancos para não quebrarem, né? E assim manter o sistema funcionando. Senão, o mundo tinha virado outra coisa, ninguém sabia onde era que estava hoje. Então, aqui, Fernando Henrique já tinha socorrido os bancos com o famoso PROER, os Estados Unidos socorreram os seus bancos, né, para manter o funcionamento do sistema, e assim caminha a humanidade. Essas coisas todas eu acho que a gente tem que refletir para ver onde é que nós queremos chegar. Então aí eu entro um pouco, né, que assim, o sindicato é um organismo elementar, onde nós vamos buscar reunir todos os trabalhadores na defesa dos seus interesses imediatos, históricos, seja a defesa agora, não, nós estamos com salário, né, que a gente está vendo. Tudo está aumentando, o salário ainda é o mesmo. Então, vocês estão em campanha salarial. O que é que vocês querem? É ajuste salarial, né? Reposição da inflação. E a inflação, coitadinha dela, está bem baixinha. Né? Como é que aumenta tudo e a inflação não aumenta? É uma manipulação terrível. Isso tem uma explicação também, porque um pouco da inflação é a tal da demanda. Quando tem muita gente comprando, né, tende a aumentar a inflação. Inflação é uma coisa boa? Na minha opinião, alguma inflação é boa, porque significa que a economia está em movimento. Se a gente não tem inflação ou tem deflação, significa que a economia está encolhendo. Então agora nós estamos num período que, embora as coisas todas aumentem, a gente está vendo aí, tem gente que já voltou a cozinhar em fogão de lenha, quando tem que cozinhar. E as pessoas hoje estão assim, pô, eu comprei um carro, a minha mulher também comprou um, lá no governo Lula, 60 prestações, os 2 empregados, nós podíamos pagar a prestação, e agora eu fiquei desempregado, as coisas estão difíceis de pagar, porque os meninos estão chorando, têm fome, tem que manter os meninos na escola, pensando de que, pô, daqui à frente as coisas podem melhorar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vender o carro. O que é que está acontecendo? Os preços estão caindo. Se o carro valia 30 mil, você está vendendo por 25, não
está achando quem compre, porque o dinheiro sumiu. As pessoas estão pensando como é que eu pago aquele bem que eu comprei antes, se hoje eu estou numa situação terrível. São já quase 18 milhões de desempregados no Brasil. Então a situação está muito difícil. E esses trabalhadores que eu falei, né, tipo na Petrobras, no contrato antigo, eles ganhavam um salário de 4 mil, 5 mil reais, hoje eles estão sendo chamados pela nova empresa por salário de 1.800, 2.000 e pouco. E aí o cara vai dizer, porra, não, eu vou reduzir meu salário, eu ganhava 4 mil, vou me submeter a um emprego de 1.800, não tem jeito. Como diz a história, é fome ruim de boca pura. Então eu aceito essa redução porque eu quero sobreviver. Se eu não aceitar esse emprego, outro vai aceitar. Então eu perdi essa oportunidade. Esse é o raciocínio. E com isso, os salários que estavam num patamar superior, eles reduziram. Então isso é a redução do custo do trabalho no Brasil. Eles conseguiram fazer isso. Então esse é um intento que eles conseguiram. Agora, apesar de tudo, e aí a gente vai chorar, vai se esconder? Não, nós temos de combater. Porque se nós não combatermos, nós estaremos aceitando a situação qual ela está. E aí é o momento de discutir, fazer reflexão sobre a situação e buscar nos organizar da melhor forma possível para enfrentar esse golpe. E aí tem agora, né, depois da trabalhista, depois do congelamento do investimento público, depois dos ataques à Petrobras, né, que ainda não foi privatizada, tem a ameaça. Eu não sei quantas agências do Banco do Brasil tinham aqui, mas várias agências do Brasil, do Banco do Brasil e da Caixa, estão sendo fechadas. Então, assim, tipo, lá em Salvador, uma agência que eu era cliente, no Costa Azul, foi fechada. Várias outras agências, acho que 20 e poucas agências do Banco do Brasil já foram fechadas em Salvador e outras tantas da Caixa. Isso é bom para quem? Os bancos privados, porque aí tem uma agência do banco privado ali, o cara não vai querer sair do bairro, aí ele passa a conta dele para o banco privado. Então, tirar dinheiro de um banco público para ir para o banco privado, mais um serviço. E essa discussão de organização, eu vou procurar concluir por aqui para a gente começar a conversar, né? Se o sindicato é importante, ela não pode parar no sindicato, porque o sindicato vai reunir aqueles, todos, pelos seus interesses imediatos, salariais, condições de trabalho, etc., mas não vai resolver a situação. A situação só pode ser resolvida se a gente enfrentar o problema político. A gente quer esse governo Temer e quer depois dele um outro nessa mesma linha, ou nós queremos um outro governo? No mínimo, um governo que a gente tenha tido algum ganho, no mínimo. Então, assim, não estou falando aqui de revolução, embora eu seja sinceramente pela revolução, mas até mesmo por uma reforma, para a gente voltar ao patamar e conquistar algumas coisas que nós não fizemos. É possível conviver com essa mídia golpista? É possível conviver com esse aparato televisivo, Globo, Record, Band, que está aí o tempo todo, fazendo a cabeça da população, vamos chamar assim? Os grandes jornais
né, todos de grandes famílias da burguesia, né, os Mesquita, a Folha, dos Farias, Lima, Correio da Bahia, da família Magalhães, né, que diz o que quer. Então, não é possível continuar essa situação. Veja que eles falam que a Venezuela é uma ditadura. Aliás, eu queria pegar um pouquinho de Venezuela. Tem um vídeo do Paulo Moreira Leite, ex-editor da Veja, é um cara que, jornalista, né, foi filiado ao PT durante um tempo, hoje acho que não é mais, mas ele fala da Ação Penal 470, aquela que começou lá no Mensalão, né? E agora ele tem um livro sobre o golpe também. E ele fez recentemente, esse final de semana agora, teve eleições municipais na Venezuela. Então, o que é que o Maduro acossado, aquelas manifestações todas lá, o que foi que Maduro fez? Convocou uma Assembleia Constituinte. Os caras querendo que ele renunciasse, ele disse, não, eu vou convocar uma Constituinte. O povo vai decidir o que é que eu vou fazer. E promoveu as eleições da Assembleia Constituinte e ganhou a maioria da Constituinte. Os caras esbravejaram um bocado, aí a Constituinte convocou eleições estaduais, 27 estados, se não me engano. A oposição ganhou em 2 ou 3 estados. Os outros 24 estados, o Maduro ganhou a eleição. E agora, eleições municipais. Então, o Paulo Moreira Leite diz, eu estou aqui na Venezuela, vim cobrir as eleições municipais. Então, estou aqui está um exemplar do jornal conservador, É o País, jornal que defende as ideias dos conservadores venezuelanos, francamente contra o governo. E aqui eu tenho outros jornais, né, também conservadores, mas esse é o mais tradicional, e tem jornais pró-chavismo, como eles chamam. Eu tenho redes de TV que são contra o governo, lá na Venezuela tem uma parenta da Globo lá, e tenho redes de TV estatais, né, pró-chavismo, vamos dizer assim. Então ele está dizendo assim, é esse país que é uma ditadura, que é onde a gente tem liberdade, tanto para a oposição quanto a situação. E agora quem está ouvindo mais falar de ataques, de conflitos de rua na Venezuela? A direita requenta alguns vídeos anteriores para dizer, mas nem mais isso eles têm condição de dizer. Porque ao convocar a Constituinte, o Maduro abriu uma saída política, né? Deu a palavra ao povo. Então aqui no Brasil também é preciso, né, na minha opinião, o mais econômico é que Lula, que está com 42% nas pesquisas, que as caravanas que Lula fez, né, pelo Nordeste, aí disse, no Nordeste miserável é fácil. Aí foi para Minas. Não, Minas tem porções de pobreza, é fácil. Aí foi para Espírito Santo e Rio de Janeiro. E está aí. Tem um vídeo que eu passei ali para o pessoal, fantástico, de uma socióloga que já foi filiada ao PSOL, onde ela diz, eu decidi me desfiliar do PSOL e apoiar você, Lula, porque você representa a materialização da resistência que é possível hoje. Então, assim, de qualquer maneira, isso, conversando ontem com os moradores aí desses povoados aí de Sapé-Açu, eles diziam, rapaz, não teve governo melhor que esse, porque a gente não tinha água aqui, em determinado período, porque nossos filhos não frequentavam a universidade. Então,
essa questão do acesso, das pessoas terem, né, essa condição de se apropriar, não é de coisa significativa da burguesia, não, de migalhas, né, porque não tinha direito a esse acesso à educação de nível superior, não tinha direito do acesso ao ensino médio de técnico, como passamos a ter com esses institutos federais de educação. Então, por uma série de conquistas que não se apagam. Você guarda na memória. Ora, no governo Lula eu estava comprando, eu tinha uma televisão de 32 polegadas, eu comprei uma de 65. Pô, foi legal. Eu só tinha um carro velho, eu comprei um carro zero. Foi legal. E agora eu estou tendo de vender tudo, eu estou achando legal. Não, parece aquela relação, né? Acho que todo mundo já passou por isso na vida aqui. Quando a gente começa o namoro, é uma maravilha. Né? É tudo o encantamento, né? A fase da conquista. Agora, na hora que termina, é um negócio complicado. Então, é como se naquele governo Lula, né, nós estivéssemos na fase do encantamento, do namoro, da apropriação, da felicidade, e agora nós estamos vivendo aquela fase do término da relação. Um xingando o outro, oh, mas eu fiz tanto por você e você agora me trata assim, né? Eu coloquei isso como um sentido figurativo, mas é esse o sentimento das pessoas. Né? Então, assim, então, desse ponto de vista, para ajudar na resistência, é preciso a organização partidária. Não é, e o que é que a direita brasileira quer? Não, os partidos todos corruptos. Intervenção militar já. Ó, vamos estudar a história do Brasil. Né? Vamos ouvir um pouquinho do antigo, muita gente não conhece, mas assim, vamos procurar na internet que você vai encontrar os crimes de corrupção durante a ditadura militar. Claro, não eram divulgados. Quem soubesse morria, como diz a história. Mas são muito mais graves do que esses casos aí. Inclusive tem um cara, Ricardo Semmer, filiado ao PSDB, e ele diz: eu negociava e tinha algum serviço na Petrobras. Me retirei, né, ainda durante os governos da ditadura, porque já me cobravam propina. Então é isso. Quer dizer, a corrupção ela é inerente ao sistema capitalista. É inerente. Ah, o cara começou como engraxate e virou rico. Lenda. Ele pode ter começado como engraxate, aí ele passou a perna no sócio dele, se apropriou, e aí virou não sei o quê, e pronto. Chegou ao Silvio Santos da vida. Né? Mas é igual a história, né? Tem aí o craque do futebol brasileiro, Neymar, que inclusive é sonegador de impostos, está com um processo correndo na Espanha, aí ele já teve de correr para a França, né? Mas assim, quantos milhares de jogadores de futebol existem no Brasil? Quantos chegam a um Neymar em termos de questão? Tem jogador de futebol brasileiro que não ganha salário mínimo, morrendo de fome. Ah, é tão brilhante quanto o Neymar. Teve gente que nem teve a oportunidade de chegar a isso, de se desenvolver por conta das condições. Né? Então, assim, não teve um empresário que explorou primeiro, essas coisas não se desenvolveram. Então, retomando aí a ligação, é preciso que a gente discuta, né, a questão da organização partidária também. E é preciso que, independente de qual partido sejamos, fortalecer a organização independente dos sindicatos. Porque o nosso primeiro instrumento de defesa é o sindicato, enquanto trabalhador. Se somos moradores do bairro, a associação do bairro, porque nós precisamos estruturar as organizações
sejam sindicais ou populares, movimentos sociais, porque, com certeza, para enfrentar esse golpe dos golpistas, nós vamos precisar muito das organizações partidárias, das organizações sindicais, das organizações sociais, das organizações de bairro, para fazer valer a força da maioria do nosso povo, certo? Então, agradeço a vocês a paciência. Minha mãe diz que eu falo mais do que o padre. Obrigado. Pessoal, vou fazer as inscrições aqui, mas antes de passar as inscrições, na condição de mesa, eu vou tentar contextualizar um pouquinho aqui do que a gente está construindo na luta aí, né? Os técnicos administrativos em educação das universidades federais, né, tentaram construir através da federação, né, Lorival? Já que a mesa aqui, a palestra é sobre os desafios que os movimentos sociais têm tido aí com relação à atual conjuntura. De início, a FASUBRA tentou construir uma greve do serviço público como um todo, que a gente entendeu que as medidas que o governo Temer, desse governo, na verdade, né, que é um governo legítimo, está fazendo de retirada, principalmente dos investimentos, lá a PEC 241 e a PEC 55, tirada de investimentos na saúde e na educação, né, que eles disseram que são gastos. A gente entendeu desde o primeiro momento que saúde e educação é investimento, porque é a base da nossa sociedade. A FASUBRA tentou construir uma greve com todo o serviço público, mas não teve êxito das outras categorias para estar encampando uma greve geral aí contra essa retirada de direitos, né? Veio a questão da reforma da Previdência, ou da reforma trabalhista. A gente encampou toda a luta também na base da nossa federação, mesmo entendendo que nós da base da FASUBRA não somos diretamente atingidos pela CLT, né? Mas a gente, em defesa dos direitos dos trabalhadores, a gente também encampou essa luta aí junto com os outros movimentos sociais, por entender que a CLT e os direitos trabalhistas são de extrema importância para a classe trabalhadora. E a gente entende que lá na frente essa questão da retirada de direitos vai refletir em outros problemas sociais que a gente vai enfrentar enquanto sociedade. De início, hoje a gente está fazendo 31 dias de greve, mais de um mês. A gente também, além de tentar uma greve nacional do serviço público, tentamos também uma greve das universidades. Infelizmente não foi emplacada essa greve da educação, né, como um todo, não foi emplacada também. E aí a gente tem visto, essa semana a gente fez uma mesa de debate aqui, onde o nosso proretor de planejamento fez uma exposição sobre a situação orçamentária desse ano e a perspectiva para o ano que vem. Esse ano a gente teve contingenciado aí até o mês de novembro, 10% de custeio e 50% de investimento. E aí esses 10% foram liberados e 50% de investimento continua contingenciado. O dinheiro foi aprovado na lei orçamentária anual de 2018 e o governo não mandou para que fosse gasto na universidade, né? E o que é o reflexo dessa situação na UFRB? Obras paradas, na sua grande maioria, e outras obras que nem começaram, né? Mas a gente tem esse contexto aí que precisava de uma luta em defesa da universidade, porque a UFRB é uma universidade nova, em pleno crescimento, a cada ano nosso número de estudantes só tende a aumentar. A gente precisa ter estruturas que atendam a esse crescimento exponencial, né? E aí a gente, em contraponto a isso, a gente vem daí a nova investida do capital, né? Que é o relatório do Banco Mundial, apontando que a universidade ela não tem condição de se autossustentar. E a gente volta àquela questão, né? A educação ela é um direito, ela não é gasto. A educação é investimento. E também eles apontaram que as questões trabalhistas no Brasil são, digamos assim, direitos demais, né? Que o cidadão brasileiro ele não precisava tantos direitos. E aí a gente já teve a questão da reforma. De início, a gente começou com 35 universidades, de 69 da base da FASUBRA. Essas 35 foram aumentando, a gente chegou estamos com 40 universidades em greve, de 69, né?
13 em estado de greve, podendo aderir a qualquer momento. 10 não realizaram assembleias para poder avaliar a orientação da FASUBRA e 6 decidiram por não entrar nessa greve no momento. E a gente tem uma avaliação com relação a essas 6, né, que decidiram não entrar. Talvez não porque não reconhecesse que a luta da classe seja uma luta importante, inclusive da defesa da universidade. A gente teve em 2016 aí um acordo do STF, né, orientando pelo corte de ponto. Primeiro você corta, depois avalia se estava certo ou se estava errado. A gente vê isso aí como mais um ataque ao direito de greve da classe trabalhadora, né? Em geral, a gente via, se entrava na justiça, a justiça avaliava, se tivesse sido ilegal a greve, cortaria. Mas não, agora já é cortar antes de tudo. A primeira coisa que o judiciário orienta é que corte logo para depois avaliar. Talvez tenha sido esse motivo dessas 6 universidades não ter indicado construir a luta junto com a categoria. Acredito que, por estar organizado na federação, a gente tem uma maior força, né? Aí, resultado dessa força e da unidade na luta a nível nacional, a gente construiu uma movimentação de ocupação ao Ministério do Planejamento no dia 27 de novembro. Como resultado dessa ocupação, a gente conseguiu forçar uma reunião com o governo. Reunião essa que desde 2016, a gente tentou o ano todo, protocolando ofícios, solicitando uma reunião para justamente dialogar sobre a pauta de 2015. A gente teve uma pauta em 2015 que foi negociada com o governo. Fruto dessa pauta, a gente encerrou o movimento de greve e ficou algumas questões para o governo encaminhar. As questões financeiras foram encaminhadas, a última parcela a gente recebeu esse ano de 2017, que não chegou à questão da inflação, né? Eu gosto sempre de lembrar, gosto não é uma coisa nem tão boa, né? Mas sempre lembro que a gente nunca teve um aumento salarial. A gente sempre tem, no máximo, um percentual que não chega nem a cobrir a inflação do ano. Então, a gente, enquanto técnico administrativo da universidade, a gente nunca teve um aumento real, digamos assim. E todos esses percentuais que a gente teve foi fruto de greve, fruto de luta e organização dos trabalhadores, né? Através da federação, através dos sindicatos de base, que mostraram força e conseguiu algo para a categoria. Infelizmente não foi nenhum aumento, mas sempre conseguimos um percentual, digamos assim, que eu avalio por um lado, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Nessa trocadilha do passarinho, para as questões ambientais não é tão legal, mas melhor a gente receber algum percentual do que a inflação todo ano ir acumulando e cada vez mais corroendo o salário do trabalhador. Dia 28 a gente fez uma movimentação também em Brasília com o resultado da caravana, e aí a gente forçou uma reunião com o Rodrigo Maia para dialogar sobre a questão da reforma trabalhista. Acredito que fruto não somente da resistência da categoria, mas também de outras frentes resistindo contra a reforma da Previdência, a gente tem percebido aí o governo cada dia tentando mudar a votação, recuando, tentando de qualquer forma angariar os votos para poder ver se consegue votar. E fruto da resistência das organizações, a gente tem percebido aí que ele está jogando mais para frente, mais para frente. Dia 6, na verdade, estava prevista essa votação. A gente, como classe organizada, e as centrais sindicais, né, orientaram pela uma atividade de paralisação a nível nacional no dia 5. O governo recuou. Com essa recuada, a gente, infelizmente, também deu uma recuada, porque a gente já estava organizando, inclusive buscando organizar atividades a nível de Brasil, para evidenciar cada vez mais essa questão da reforma da Previdência. E as centrais sindicais estão orientando aí, no momento que o governo colocar para votar, a gente, enquanto classe organizada, vai estar paralisando, vai estar levando essa discussão para a sociedade. Fruto da ocupação do Embolg dia 27, a gente conseguiu uma reunião dia 12, dia 13, desculpa, 13 do 12 agora, essa semana agora. Estamos aguardando ver qual vai ser a sinalização dessa reunião com o governo para ver se intensificamos o movimento de greve ou se vamos suspender, pois se tiver algum diálogo, digamos assim, que garanta uma continuidade da negociação, visto que o ano de 2016, todo o período a gente tentou dialogar com o governo a todo momento e
e assim não foi feito. E aí, só contextualizando essa questão da gente estar fazendo uma avaliação sobre a nossa movimentação, a gente pode refletir um pouco sobre as últimas atividades que a gente tem feito nas ruas. A gente tem buscado unificar não somente os técnicos, mas também outras categorias, buscando criar movimentos locais que levem uma quantidade significativa de trabalhadores que estejam contrários a essa situação de retirada de direitos para ruas, mas a gente vê uma resistência em outras organizações, até mesmo para se reunir e começar a construir o movimento, né? Dia 5 a gente teve antes do dia 5 a gente teve um chamado pela PLB aqui para tentar construir o Cruz das Almas, só que só apareceu o pessoal da PLB e a gente da universidade, em especial da SUF, para poder construir o eventual dia 5, né? Mas com a suspensão, a gente não delega esse esvaziamento nem pelo caso da suspensão, né? A gente, como estava previsto e não tinha a sinalização de suspender ainda a atividade no dia 5, a gente teve, se realmente tivesse ocorrido no dia 5, em Cruz das Almas a gente não ia ter nada por falta das direções em si para poder organizar essa atividade frente ao desafio que vai ser essa luta contra a reforma da Previdência. E aqui em Cruz das Almas, no dia 28, a greve geral a gente conseguiu fazer, a gente construiu para mais de 10 representações de classe, né? Então a gente precisa estar alerta aí. Eu queria ouvir você como dirigente da CUT, o que é que a gente precisaria enquanto organização para estar, digamos assim, trazendo essas organizações que não estão tão antenadas ou a direção não está tão não está conseguindo, digamos assim, puxar a sua base para essas atividades. Aqui a gente tem tido uma adesão cada vez maior da categoria, tanto que o crescimento da quantidade de universidades de greve, a gente sai de 35 para 40 e uma manutenção de estado de greve a nível nacional, né? Que a qualquer momento que tivesse mais algum ataque à categoria, a gente estaria intensificando uma greve nacional. Bem, acho que em resumo da nossa greve é isso. Vou abrir as inscrições para quem quiser fazer alguma intervenção. A gente retornar para o Lorival para ele fazer algumas considerações. Alguém? Eu vou. Fred. Bom dia. Lorival, a gente, enquanto seção sindical, a gente já tem recebido alguns pedidos de desfiliação ao sindicato. Então a pergunta vai um pouco nessa questão. Como fortalecer o movimento sindical numa época de tantos ataques aos trabalhadores, onde o trabalhador vê como solução a saída do sindicato, pois tem um aumento em tese real de 1% do salário? Eu tenho uma questão, na verdade. Dá para ouvir? Dá. Na verdade, eu queria, se possível, que a gente refletisse um pouco dia 5, né, desse mês, o processo de mobilização e de desmobilização. Se é que a gente pode chamar de mobilização em algum momento, mas de desmobilização por parte dos sindicatos, né, de algumas centrais, dos trabalhadores em reivindicar os seus direitos, a não reforma previdenciária, a não reforma trabalhista, né? Como é que a gente avalia essa ação das centrais sindicais, né, em relação ao fortalecimento da classe trabalhadora do INEACI? Diante da atual conjuntura política e da política de governo, você acha que o sindicato está com os dias contados? Quem fez esse questionamento foi Ramayana e aqui foi Geraldo. Anteriormente foi Fred. É evidente que
procurar resposta para tudo, não sou nenhum cientista político. Eu sou um militante com algum grau de experiência, mas eu acho que a gente tem que partir da própria história do movimento sindical. Será que hoje nós estamos em condições mais difíceis do que o Brasil, logo no início, saindo do Império para o início da República, ou da própria Rússia, né, com fome, guerra, frio, ou nós estamos em melhores condições? Eu acho que, se a gente for refletir um pouco sobre isso, de alguma forma, nós estamos aqui alojados num belíssimo auditório. Claro, estamos enfrentando a mídia poderosa, né? Estamos enfrentando, talvez, né, não é bem a palavra apropriada essa, alguns dos nossos colegas que, influenciados por esse grau de individualismo, né, exacerbado, que é tipo, cada um por si, Deus por todos, ou viva o empreendedorismo, né, que é muito estimulado por essas organizações do Sistema S. Não seja empregado, seja um empreendedor individual, né? E tudo isso que passa, né? Quem é que vence? Vence o que chega primeiro. Podemos chegar juntos? Então, são alguns elementos de reflexão. Então, assim, os sindicatos, primeiro, estariam fadados ao fracasso. Como enfrentar essa situação da discussão? Se o nosso reajuste está sendo pequeno e o trabalhador que está numa situação de cada dia as coisas aumentam, o companheiro ou a companheira, o pai ou o irmão ficou desempregado, ele tem de ajudar mais em casa, e aí, bom, o que é que eu posso cortar? Corto a contribuição do sindicato ou pedido de filiação. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito paciente, mas muito paciente para explicar que é preciso ter o sindicato. Por quê? Olha, nós estamos vivendo um momento que é preciso resistir. E como é que vai resistir? Eu acho que a gente tem de buscar aquela história de o cara pega um graveto e quebra, mas se pega um feixe, ele não consegue quebrar. Nós temos que usar elementos para explicar que é preciso que nós estejamos juntos para resistir, porque senão a coisa poderá ser pior. E a gente tem que fazer essa discussão, inclusive eu não sei se os companheiros aqui fizeram, mas a gente começou a dialogar um pouco e reconquistar um pouco da confiança a partir do momento que nós vamos fazer aquela campanha do projeto de lei de iniciativa popular. Porque ela permite ali você dialogar sobre uma saída que é a revogação da reforma, né? Fazendo essa discussão com os trabalhadores. Assina aqui o abaixo-assinado. Ah, mas quem vai revogar? Claro que Temer não vai revogar. Claro que não é esse atual Congresso Nacional cheio de corruptos e corruptores que vai revogar. Não são esses que estão vendendo voto por 6 milhões para salvar a pele de Temer. Não são esses que venderam o voto para fazer a reforma trabalhista. Não são os que vão vender o voto para fazer a reforma da Previdência. Mas a gente tem que desenvolver essa discussão. Então, acho que, ao dialogar sobre o projeto de lei de iniciativa popular, a gente abre um caminho de discutir, buscar convencer os companheiros sobre a importância do sindicato. Bom, companheiro, você acha que se a gente fechar o sindicato vai ser legal? Vamos colocar para ele a questão. E o sindicato vai sobreviver sem a contribuição dos sócios? Aí a gente vai fazer o quê? Vai vender o nosso jornalzinho para o maior supermercado da cidade e botar propaganda, e daí a gente vai manter a sede, vai poder manter se tem funcionário, eu não sei se tem ou não, né?
e aparelhagem de som para a gente fazer as assembleias, a gente vai ter de vender, e aí? Né? Vamos voltar à idade da pedra? Então, um pouco disso, sobre a desfiliação e a questão dessa ligação com a abertura de um diálogo com os trabalhadores. Nos locais de trabalho, eu acho que, olha, como disse um companheiro, na situação que nós estamos vivendo, é preciso fazer mais com menos. É preciso fazer mais movimento com menos dinheiro. Porque se a gente não fizer, não tem saída. E a gente tem que mostrar isso para os trabalhadores. Bom, sobre a questão do dia 5, né? Amanhã, né? Olha, nós tivemos muitos movimentos, muitos atos. Muitas vezes nós temos de ver o seguinte: olha, existe uma tendência hoje no movimento de determinados grupos, que é o seguinte: vamos queimar pneu na rodovia, vamos fazer grandes atos, vamos tocar foguete, vamos bater tambor. Mas a gente tem que estar ancorado no local de trabalho. E a questão que você colocou, no dia 28 de abril, nós tivemos a maior greve da história do Brasil. Não existiu outra igual. Olha, e é difícil, viu? O Brasil é um país continental. Fazer uma greve geral num país de tamanho de Itália, França, né, Uruguai, é outra coisa. Nós vivemos num país, basta olhar o mapa do mundo e vamos ver que país imenso é esse Brasil, com o grau de... Cada região tem as suas particularidades, muitas vezes dentro do próprio estado, um estado como a Bahia, que já é a soma de 3, 4 países europeus, né, já tem. O nordeste do estado é uma coisa, o sul já é outra, o oeste, né? Então, assim, mas no sul o pessoal se mira muito por Rio de Janeiro e Espírito Santo. Lá no oeste se mira muito por Brasília. Aqui, mais no norte do estado, o pessoal já tem mais referência com Recife. Então, veja que dimensão nós temos, né, a nível de estado e de país, para construir a greve geral que nós construímos. Foi uma greve geral vitoriosa pela mobilização, mas ela não conseguiu atingir os objetivos. Então, isso também tem um impacto. Gastamos tantos recursos, e o que é que os caras fizeram? Os caras fizeram não. Agora nós vamos ter que sufocar os sindicatos. Por quê? De onde é que está saindo o dinheiro para essas mobilizações? O dinheiro não veio de Cuba, o dinheiro não veio do ouro de Moscou, não. O dinheiro saiu do movimento sindical para as mobilizações. Panfletos, né? Toda a discussão, montagem de equipamentos, né? Desenvolvimento de ações, estruturação de grupos para ir, para visitar, para ir para a porta de fábrica, tudo isso foi esforço do movimento sindical. Né? Então, assim, precisamos retomar essa discussão, inclusive colocar que, olha, a reforma trabalhista não atingiu os servidores públicos diretamente, mas indiretamente ela atingiu, porque quantos concursos públicos podem ser anulados ou podem não se realizar mais? Anulados não se realizar mais, inclusive porque contratar agora, se é melhor, já que a terceirização vale para tudo, eu posso contratar trabalhador terceirizado para o serviço público, de qualquer natureza, atividade fim, atividade meio, atividade extrema, que seja. Isso aí, o governo, né, na linha desse, e se o que vier depois for nessa mesma linha, vai dizer, poxa,
não vou abrir concurso público, porque o servidor público tem muitos direitos, inclusive a estabilidade, que tem uma discussão aí de estabilidade também nessa reforma. Se tiver uma avaliação de desempenho ruim, pode ser demitido, né? E quem é que vai ser essa comissão de avaliação? Imagine, né? Pode ser o Alexandre Frota, fazendo avaliação de desempenho na educação, porque ele é assessor especial do Ministério da Educação. Já pensou Alexandre Frota com aquele potencial dele, avaliando, né, se o professor tem um bom desempenho ou não, ou se o funcionário tem um bom desempenho ou não? Então, pronto, não tem, pode ser demitido, contrata mais uns 3 bichas lá e pronto, o desempenho foi péssimo. Então, o ataque não foi direto, porque não é CLT, mas foi indireto, porque materializa as condições para que, refletindo, né, com o que acontece com os terceirizados, os próprios governos possam, né, colocar a questão de que eu preciso economizar. Aí tem a recomendação do Banco Mundial. Né? Quem é que está lá no Banco Mundial e que recomendou que as universidades têm que ser privatizadas, porque significam custos? Joaquim Levy, consultor do Banco Mundial, um dos inspiradores desse relatório, que diz que a universidade é custo. Então, são essas questões. Aí o companheiro falou se os sindicatos estão com dias contados. Então, um pouco daquilo que eu coloquei, né? As nossas condições hoje não estão boas, né? E, assim, por que os trabalhadores inventaram os sindicatos? Eles inventaram os sindicatos para resistir à exploração do trabalho. Estaríamos com os dias contados se a exploração do homem pelo homem tivesse acabado. Aí não era mais necessário o sindicato. Né? Como isso não existiu, e no curto prazo não está na nossa perspectiva, nós temos de dizer que sim, os sindicatos são mais necessários hoje do que um ano atrás, né? E que precisamos manter os sindicatos funcionando e fazer essa discussão com o conjunto dos companheiros, né? Com todos os trabalhadores, que é preciso preservar os sindicatos, e preservar os sindicatos independentes, ou seja, não estejam submetidos ao patrão, ao governo, né? Ou ao partido. Não é que o militante do partido não tenha o direito de levar suas propostas para o sindicato, discutir e procurar convencer os outros de que aquela proposta do partido A é melhor do que a proposta do partido B. Não, isso é da natureza, nós temos que fazer essa discussão política. O que não vale é a gente, por divergência política, esperar o outro na esquina e dar um tiro. Né? Mas a discussão democrática no interior dos sindicatos, procurando convencer a maioria de que a minha proposta é mais justa do que a do companheiro, né? Porque, de toda maneira, nós somos companheiros. Nós precisamos da unidade da classe trabalhadora para derrotar esse golpe. Mas, Dorival, não é exagerado a unidade da classe trabalhadora? Sim e não. Nós não precisamos da unidade com Paulinho da Força, que é um bandido, um vendido ao golpe, que esteve na linha de frente do golpe. Mas tem companheiros da força sindical que devem estar junto com a gente nas lutas, porque não são todos os trabalhadores filiados a sindicatos da força sindical. Aliás, a grande maioria é de trabalhadores honestos, sinceros e que querem ver a vitória da classe. A direção deles que é uma direção traidora, né? E aí a gente podia dizer a mesma coisa. Tem gente aí que acha que não existiu golpe no Brasil. Né? Que, bom, o golpe é o PT que já estava dando. Né? Então tem gosto para tudo. E, aliás, é importante a gente ver assim,
que é que um político tipo Embaçaí, quando ele está fazendo campanha eleitoral, diz: não, nós estamos aqui para defender o interesse dos trabalhadores, do povo, a gente quer que a situação melhore. Ele vai dizer: não, nós estamos aqui, queremos privatizar, queremos que ninguém tenha direito a nada, só nós da elite é que tenhamos. Ele não é eleito para nada, nem síndico do prédio. Então, tem de dizer coisas que agradem a maioria, ou uma parcela relativa, para poder ser eleito. Porque, assim, por mais que tenha voto comprado, né, e tem, o pessoal diz: não, todo político é ladrão, né, desonesto, quem me der 50 conto eu voto. Mas isso é todo mundo? Não, isso é uma parcela muito diminuta da população. Então, esses caras, eles vivem de enganar o povo também. Certo? Nós não podemos enganar o povo, nós não podemos enganar os trabalhadores. Significa situar que nós estamos vivendo numa situação muito difícil, que nós vivemos uma situação de problemas e temos de dizer aos trabalhadores quais são os problemas. Dizer a verdade aos trabalhadores é uma obrigação de todo dirigente sindical honesto. Nós estamos passando por essas dificuldades, mais que nunca os sindicatos são necessários, temos de resistir ao golpe, temos de construir um futuro. Eu já estou velhinho, né? 64 anos, mas para meus filhos, para meus netos, por que é que eu luto? Eu não sei. Minha mãe fez 97 anos, meu tio faz 100 em 31 de dezembro. Eu espero viver até lá. Então, assim, eu não sonho com outro tipo de sociedade? Sonho. Sei que, né, está mais para quem é mais novo do que para mim. Mas é importante, se a gente não sonha, né, a gente vai querer o quê? Entrar em depressão, se matar, dizer: poxa, estou deprimido, vou me esconder, vou virar um avestruz, né? Enterrar a cabeça no buraco, não quero ver mais nada, ou vou para o Capão. Então, eu acho que a nossa perspectiva, enquanto trabalhador, enquanto classe, é lutar para melhorar a nossa situação atual. Nos organizarmos, procurar discutir, e eu acho que é fundamental, você colocou aí, né? Vamos chamar essas entidades, as 10 representações, vamos discutir. Acho que a iniciativa tem de partir de algum lugar. Nós não podemos ficar esperando que outros tomem iniciativa. Se tiver de ser da seção sindical da UFRB, a iniciativa que seja, nós devemos nos dirigir aos outros. Ó, companheiros, está aí o que foi colocado, né? Assim, o que é que nós dizemos? Se botar para votar, o Brasil vai parar. Temos de construir isso. Então, a perspectiva agora, os caras estão numa puta crise. Dizer que a crise é só nossa é metade do caminho. Temos de dizer que eles também estão em crise. Vocês viram a guerra civil, que foi a convenção do PSDB? É só procurar na internet. Teve pancadaria, teve vaia, eles não se entenderam. E ali é o quartel-general do golpe. Então são essas situações. Eles também estão em crise porque eles não sabem o que fazer. Eles têm um plano, né? O plano de voo desse era reforma trabalhista, entregar os bens da nação, acabar com a soberania, entregar a previdência para os bancos e se locupletarem, né? Ganharem os milhões e assim fazer uma bela campanha para se reelegerem. Eles vão buscar se preservar. E o nosso também é lutar e preservar nossos direitos. Então, eles estão em crise, né? O Embaçaí já saiu do governo, e eles estão buscando, né, a saída. Qual é a saída? Imagine o PSDB queria mesmo que se tivesse
segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Não, eles querem um segundo turno entre um cara deles e Lula. Ou até que Lula fique de fora, um segundo turno entre um cara do PMDB e um do PSDB. Então o sonho deles de consumo não é o quadro que está dado hoje, né? Que ameaça até não ter segundo turno. Eles querem uma outra coisa. Primeiro eles vão fazer de tudo para deixar Lula fora. A gente conseguiu construir alguma outra liderança? Não. Lorival Lopes não é candidato a presidente. Isso eu sei. Fred, Elielson também não são. A grande maioria nos desconhece, mas tem uma liderança reconhecida. E eles não se entendem ainda qual é o melhor candidato. Ensaia Luciano Huck, depois diz que não é, bota João Dória, que fantasiou até de Limburg, né, lá em São Paulo, foi pintar rodapé, coletar lixo e tal. O cara começa a naufragar. Em São Paulo, o índice de aprovação dele mergulhando. Então, eles não têm uma alternativa construída. Então, assim, se o exército deles está dividido, nós temos todo o campo para, né, nos unificar e enfrentá-los. Então, essa é a nossa tarefa. Temos de ter iniciativa, buscar. Bom, a resistência é só aqui em Cruz das Almas, a Margosa e tal. Não, é unificar os trabalhadores brasileiros. Então, as centrais que estão dispostas a resistir têm que colocar o bloco na rua, né, e fazer o trabalho sincero para ganhar a maioria dos trabalhadores. E se botarem para botar a reforma da Previdência, a gente tem de fazer uma grande greve, tipo a do dia 28 de abril ou maior. Tá certo? Muito obrigado a vocês, né, pela paciência de ouvir e pela oportunidade que tive, né, de poder estar aqui junto com vocês. Certo? A gente que agradece, Lorival, pela sua presença e pela oportunidade de estar trazendo esse acúmulo que você tem aí, essa experiência, né? Esperar que algum dia a gente chegue lá também com esse nível de percepção da conjuntura, não somente local, mas nacional, uma coisa que a gente, internacional, né? Uma coisa que a gente peca muito é não perceber a forma que o capitalismo tem empregado nos outros países e a forma que a gente tem resistido a esse mesmo tipo de medidas que ele tenta fazer no nosso país, né? Não é por acaso que eles dizem, falam tão mal da Venezuela, entre outros países que tentam se desenvolver e empregar o recurso nacional para a sua nação, né? E o capitalismo, ele chega querendo retirar esses recursos que são recursos primários, como na saúde e na educação, para que sejam o lucro dos grandes grupos, né? A gente não pode esquecer do calendário da gente, né? Amanhã a gente tem reunião com o pró-reitor de planejamento não, pró-reitor de pessoal aqui da UFRB. Teve uma discussão sobre a 11.091 no Forplad, e aí amanhã, 9 horas, na SURP, a gente vai estar debatendo um pouquinho sobre a nossa carreira, a situação da nossa carreira. Agradecer a presença de todos e de olho no calendário aí, a gente tem ainda dia 12 aí à tarde, a gente tem também a reunião do Comando Local de Greve, dia 13 pela manhã. A gente vai começar a vigília para poder debater algumas questões lá na SUFPA e também ficar de olho na reunião em Brasília para ver os encaminhamentos que a gente vai ter. William? E 14, Assembleia, a depender do resultado dessa reunião do dia 13, a gente vai ter uma Assembleia aí para avaliação da reunião também. Na verdade é rápido, eu me senti provocado aí com algumas intervenções que foram feitas, mas queria primeiramente parabenizar a sessão local pela realização da atividade sobre uma categoria que é dos professores da rede básica, a PLB, e me senti contemplado no debate que foi feito aqui. Se a gente pegasse, por exemplo, outros momentos da universidade, eu tenho muita dificuldade no próprio movimento sindical da universidade fazer debates como esse. É necessário ter uma greve para a gente tentar acumular força.
Eu vi perguntas sobre a questão do sindicato, a gente também passa as mesmas dificuldades das categorias, e eu acho que o sentido de que o sindicato não morreu é porque a gente está aqui. Então, a resistência está presente nessa sala, é a gente que faz movimento sindical aqui na cidade. Tem acompanhado e se sente orgulhoso em relação ao movimento dos técnicos, eles não têm fugido da luta. Acho que todos os momentos que a gente tentou, de alguma forma, uma unidade entre os movimentos aqui na cidade, os técnicos fizeram presente, no sentido de garantir as condições materiais para os atos acontecerem, de garantir a questão política também na intervenção. Então, acho que a categoria está de presente, de parabéns aqui nessa intervenção do que eu tenho acompanhado nos últimos anos. Então, parabenizar a sessão local. Da mesma forma, também queria parabenizar o companheiro Lorival por estar presente aqui. Quem sabe, quem participou na nossa atividade não cobrou nenhum centavo para estar aqui, vem de forma espontânea, sai de Salvador. Essa é a mesma realidade dos municípios. Eu acompanho o movimento sindical aqui no Recôncavo como um todo e vejo ele como figura presente nesse espaço, Elielson, Fred. Então, primeira coisa para mim, eu acho que é isso, é o sentido da resistência que está presente nessa sala. Então, apesar de todas as diversidades, a gente está conseguindo romper isso com a resistência. Eu acho que o debate na próxima mesa que a gente vai ter ainda, calendário de greve, como a Elielson está colocando, como é que a gente convence outro colega para estar aqui? É o que a gente tem feito na escola. Então, lá a gente podia aproveitar esse debate, fazer um debate mais aprofundado sobre centrais, tal. O problema disso, né, muito grande também, teve pergunta aí sobre o dia 5 também. Na verdade, havia uma confusão, tem muita gente que quer desconstruir as coisas também do próprio movimento. Na verdade, tinha uma defesa das mobilizações ainda, mas no fundo, a gente pode pegar aqui pela sala de quais condições a gente ia fazer uma greve geral no dia 5. A gente precisava ter com o pé no chão disso também. Na verdade, é uma mobilização muito grande. A gente tem feito dia 28 um termômetro disso, porque a gente parou a economia do país. Mas não são só com atos que a gente derruba o governo que está colocado. E é verdade que as dificuldades que ele tem é dessa resistência. Se a gente pegar no fundo, quem é que fez a crítica de tirar a greve geral e colocar mobilizações, vocês vão ver. Na minha opinião, são os setores que têm desconstruído o movimento sindical. Não buscando unidade, mas na sua fragmentação. E é preciso a gente dar nome nisso. Então, acho que a gente tem que fazer essas afirmações. Até recentemente eu fui professor da UF, substituto, e lá meu sindicato achava que não tinha golpe. Vocês acompanham aqui pela universidade qual é o debate que o Andes faz nacionalmente. Aqui a PU é uma resistência a um ponto fora da curva, né? Porque aqui tem discussão de golpe na universidade, a gente faz debate com os docentes também, mas nacionalmente eles nem reconhecem. E hoje há um movimento na base gigantesco no Andes, de retomada do sindicato por um movimento de reconstrução, né? Renova Andes, para tentar discutir o lugar que o Andes está, né? Que era um dos sindicatos mais importantes na década de 90, no sentido do combate do governo neoliberal, mas na atualidade não reconhece nem que teve golpe no país. E quando reconhece, é nessa linha de desconstruir a própria unidade dos trabalhadores. Então, eu acho que essa sala aqui foi importante estar presente. Eu me senti provocado porque sou da outra categoria, que é a PLB, e sinto a ausência de debates como esse, para a gente fortalecer a luta, porque tem vários outros que querem lutar. Mas quantos não puderam estar aqui, porque a gente não tem a condição material de trazer o pessoal de Amargosa para cá, de Cachoeira para cá. Então não é fácil, então acho que vocês estão de parabéns, tem um esforço aí de transmitir isso também online, também para que as pessoas acessem. Eu acho que é os caminhos que a gente pode utilizar para a gente construir essa unidade necessária. Então, parabenizar a sessão, parabenizar o Lorival também pela atividade de hoje. Acho que a gente foi um bom debate. Eu acho que a gente precisa aumentar a quantidade deles, se a gente pegar nesse contexto no dia que a gente teve de debate para discutir algum tipo de unidade, a gente fica discutindo atos pontuais, mas uma discussão mais profunda do papel do sindicato, porque eles são necessários, como a gente travou aqui hoje, acho que precisa se multiplicar em mais espaço. Inclusive, Fred e Elielson, por um lugar que tem, e vocês demais aqui da sessão também, acho que tem que propor isso no fórum. Por que a gente não faz um debate assim? Vocês vão ver a diferença aparecer. Vai ter gente que não quer nem discutir, porque vai acabar evidenciando a posição com a qual eles não dialogam, que é de unidade. É um sectarismo absurdo. No dia que a Elielson foi para a atividade lá do dia 5, só para dar isso como último exemplo, tinha tanta gente que falava da unidade, mas no dia da hora, reunião 5 horas da tarde, ninguém foi. Ah, não tem condição no dia 5, minha categoria, eu não posso parar aqui na Embrapa, porque senão o pessoal demite, e o problema é que eles estão sendo demitidos mesmo sem fazer mobilização, né? Esse é o mais grave do sentido. Mas só bastou sair a nota, temos que continuar na rua, e você falou o quê? Discutiu com quem lá? Não tinha um na reunião, nem discussão na base, mas era muito estratégico de tentar desconstruir aquilo que era a unidade que estava colocada. Então, acho que a gente tem que se mirar naquilo que a gente construiu, a força e essa resistência,
para a gente caminhar para frente. Então, parabéns, viva a sessão local aí, viva a CUT, vamos para cima do gol. Dorival, vou fazer um informe aqui, considerações finais. Bom, pessoal, eu cometi um erro terrível, mas ainda bem que dá tempo de consertar. Foi realizada de 8 a 10 ontem, na Argélia, em Argel, a capital da Argélia, a 9ª Conferência Mundial Aberta, justamente para discutir uma saída de conjunto. Então, eu não tenho os números finais, não participei e também não tive notícias de ontem para cá, mas a previsão é que participassem dirigentes sindicais e de partidos, né, de pelo menos 56 países. Então, é a Conferência Mundial contra a Guerra e a Exploração, foi realizada na Argélia, e certamente, né, vai haver a oportunidade de vocês estarem discutindo os resultados dessa Conferência Mundial, porque como o capitalismo é um sistema dominante a nível do planeta, a resistência dos trabalhadores também tem que ser uma resistência do conjunto dos povos e dos trabalhadores dos países do mundo. Ok? Era isso aí que eu queria informar e, mais uma vez, agradecer a vocês pela atenção, né, e pelas perguntas, né, e a participação de vocês aqui. Se alguém pode pensar que foi pouca gente, não. Quando a gente consegue reunir 3 pessoas para discutir as ideias, isso é fundamental. Tá ok? Obrigado.